Boa tarde a todos. Estamos aqui para o segundo encontro do PLD referente ao mês de dezembro, né, no qual a gente comenta um pouquinho do comportamento do PLD aí durante essa primeira quinzena, né? Ainda não fechou a quinzena, mas dos primeiros dias iniciais aí de dezembro de 2022. Bom, vou dar início aqui à reunião, então. Bom, a gente só esclarece, né, que quaisquer dúvidas que sejam tenham durante o encontro do PLD, que seja referente ao tema aqui do encontro do PLD, ela deve ser encaminhada através do chat aqui do Webex, né? Ele pode ser encaminhado para todos os membros de equipe, né? De modo que todos consigam receber o questionamento ao mesmo tempo. E se alguém tiver algum problema, né, para envio pela ferramenta, ela pode ser encaminhada para preco@cce.org.br. E a gente lembra, né, que quaisquer dúvidas referentes a outros temas, né, em relação à CCL, pode ser encaminhado para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233, né, e também quaisquer dúvidas que sejam em momento posterior ao encontro do PLD pode ser encaminhado também para este e-mail ou por esse telefone. A gente ainda não subiu a apresentação, logo mais a gente deve subir a apresentação e aí a gente passa aqui no chat, no bate-papo, o link da apresentação, que fica disponível no site da CCE. Tá, a gente só reforça em relação ao objetivo do encontro do PLD, que ele busca discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e publicadas nos nossos boletins, tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, buscando então a apresentação das principais modificações nos arquivos de entrada do modelo de formação de preço, análise dos principais fatores que influenciaram na formação do PLD e a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. Buscando então estreitar relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestão, para aperfeiçoamento deste evento e dos nossos boletins e buscar apoiar aí os agentes em suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria de divulgação das informações publicadas pela CCE. A nossa agenda de hoje, né, apesar de bem padrão, né, o que a gente costuma apresentar nesse encontro do meio do mês, a gente já está trazendo aqui uma projeção preliminar, né, a gente geralmente faz essa atualização uma semana antes do PMO, né, que seria na semana seguinte, mas a gente já fez a execução aí, pelo menos, dos casos de limite inferior, limite superior e valor esperado da projeção do PLD e já traz aqui, né? Acho que ficou aqui janeiro de 22, né? A gente pede desculpa. Janeiro de 23, na versão final, depois do encontro, a gente sobe com esse ajuste aqui na apresentação. Bom, em relação aos pontos de destaque, eu já passo a palavra, então, para a Fernanda, para ela comentar em relação, então, aos pontos de destaque que a gente traz aí para esse encontro, que está um pouquinho mais extenso, né, que o normal, mas dado a maior quantidade de avisos que temos. Obrigada, Humberto. Ok, então entrando aqui nos pontos de destaque, como de costume, a gente traz primeiro uma atualização sobre as FTs. Então, aqui nessa primeira linha, a gente tem a versão em uso de cada um dos modelos. Então, o NeoWave 28.0.3, o Decomp é o 31, o GVASP é o 9 e o D100 é o 19.0.33. Com relação aqui às FTs NeoWave, Decomp e GVASP, elas foram abertas aqui no dia 20 de setembro, e a FT GVASP está sendo realizada em conjunto com a FT Decomp. O modelo agora que está em validação na FT NeoWave é a versão 28.10, e a próxima reunião marcada aqui é para o dia 20 de dezembro, às 9h30. O convite dessa reunião aqui já foi enviado, e para aqueles que tiverem interesse em participar ou receber as informações e não estiverem inscritos, podem mandar aqui um e-mail para ft-newwave.ons.org.br para receber as informações da FT Newwave. Aqui, com relação à FT Decomp, a versão em validação é 31.11. A próxima reunião ela está prevista para ocorrer no dia 21/12. O convite ele ainda não foi enviado. E para quem quiser receber as informações, está aqui também a mailing list da FT Decomp. Então, aqui, com relação à FT GVASP, a versão em validação é a 9.1.3. A próxima reunião está prevista aqui para ocorrer junto com a FT Decomp no dia 21 de dezembro.
e aqui também está a mailing list da FTG-VASP. Por último, com relação ao FTD-100, a gente ainda não tem a previsão de início da próxima FT, e aqui também a gente deixa aqui a mailing list da FTD-100. Com relação aqui ao GT Metodologia, aqui a gente traz, então, o cronograma de atividades do ciclo atual, que já foi divulgado no site do Ministério. Então, aqui pelo cronograma, era para a gente estar finalizando agora a validação com os agentes e a avaliação individual das melhorias. O que acontece é que essa pré-validação do GT Metodologia acabou sofrendo um atraso, ele está em, né, finalização agora, mas em paralelo foi ocorrendo também essa validação com os agentes via FT, e também essa avaliação individual das melhorias, ela também está ocorrendo em paralelo. Porém, elas não vão conseguir fechar aqui no prazo do dia 15 de dezembro, e esse cronograma provavelmente vai ser revisto. A gente tem uma reunião plenária prevista para ocorrer amanhã, e aí nela vai ser discutida essa adequação do cronograma, e após a reunião a gente se compromete então a divulgar a ata dela para poder divulgar um novo cronograma a ser aprovado ainda pela plenária. Mas para quem quiser acompanhar os temas, por enquanto a gente ainda não está tendo os workshops com os agentes, mas nas FTs estão sendo apresentadas essas novas funcionalidades. E aí, então, aqui para quem quiser se inscrever no mailing list do GT Metodologia, é só enviar aqui o e-mail para gtmet.cepamp.org.br. Aqui a gente traz também como ponto de destaque a expansão das usinas Macl. Então, a gente teve que, no dia 7 de dezembro, ocorreu a reunião do CMSE, em que foi proposta uma metodologia para assimilação das usinas no ambiente de contratação livre. E aí, no caso, então, essas usinas seriam representadas no bloco de ofertas, considerado no PMO e formação do preço, conforme avaliado na tomada de subsídio número 9 de 2021. Aí, o que foi deliberado, então, nessa reunião é a consideração inicial da nova metodologia em um processo sombra a partir do próximo ano, a ser conduzido, então, ao longo de 2023 para avaliação dos impactos da proposição. E aí, então, o colegiado deve analisar esses resultados até julho de 2023, e os rebatimentos também devem ser analisados pela CEPAMP. Então, em resumo, aqui a gente vai ter um período sombra desse tema aqui para 2023, e a proposta seria de entrada oficial em 2024, podendo esse tema aqui ser considerado também na avaliação da calibração do CIVAR da CEPAMP. Se esse tema entra ou não, ainda está para ser decidido aqui na próxima reunião plenária. Com relação ao GTMMGD, esse daqui também é outro tema que está em avaliação na CEPAMP para consideração da calibração para 2024. E o que a gente traz dele aqui, por enquanto, são as informações de MMGD e os decks disponibilizados. Estão aqui, estão no site do CTPMO-PLD, tem aqui a pasta de... vocês entram, então, aqui na página referente ao GTMMGD, vai ter uma pasta de dados e decks, e dentro deles vai ter aqui os dados e os decks do New Wave Decomp D100. Por enquanto, o que a gente tem aqui é o New Wave de setembro, outubro e novembro. O Decomp a gente colocou a Rev 0 de setembro, outubro e novembro. E o D100 ele ainda vai ser disponibilizado na próxima semana. Aqui, outro ponto de destaque que a gente traz é agora com relação aos informes de reuniões que vão ocorrer com os agentes. Então, vai ocorrer aqui a 7ª reunião com os agentes do GTCH. Ela vai ocorrer, então, dia 16, das 9 às 11h30, e nela vão ser apresentados os resultados individuais obtidos por cada instituição participante da atividade avaliação de modelos de geração de cenários de afluência. O convite já foi enviado para todos aqueles que estão inscritos no portal do CTPMO-PLD, e para aqueles que não receberam, a gente deixa aqui o link da reunião. Além disso, vai ocorrer também a 8ª reunião com os agentes do GTHM. Então, essa reunião vai ocorrer no dia 21/12, das 10 às 11h30. E, na ocasião, serão apresentados os primeiros resultados obtidos a partir da combinação da precipitação prevista pelos modelos CSF e do ECMWF. Aqui tem o link, então, no site do CTPMO-PLD, onde ficam as apresentações anteriores. E aqui é o convite para aqueles que quiserem participar, fica aqui o link, então, na nossa apresentação.
Outro ponto de destaque que a gente traz aqui é com relação aos aprimoramentos aprovados para a entrada a partir de janeiro de 2023. Então, para relembrar aqui com relação ao CPAMP, a gente vai começar a utilizar a metodologia para a geração de cenários hidrológicos PAR-PA. O critério de parada do New Wave ele vai ser alterado para o número máximo de iterações igual a 50. O número mínimo de iterações vai ser mantido em 30. E o critério de parada é de 6 iterações consecutivas, com delta de ZINF abaixo de 0,1%. Além disso, o nível de aversão ao risco vai ser alterado para 25,35. A gente também tem que, a partir de janeiro, entra aqui os aprimoramentos aprovados pelo GTRH, que é com relação à curva da representação dos condicionantes hidráulicos para a bacia do Rio São Francisco, que já foi apresentado nos encontros anteriores. E também tem aqui um método de representação das diretrizes operativas a partir do PMO de janeiro de 2023 e a revisão anual dos patamares de carga, que também já foram apresentados nos encontros anteriores. Aqui, outro ponto de destaque é a atualização da função de custo de déficit de energia elétrica para 2023. Então, a gente tem aqui pela REN 795 de 2027, a CCE ela deve atualizar anualmente o valor do patamar da função de custo de déficit de energia elétrica pela variação do índice geral de preços, disponibilidade interna, para o período de 12 meses. Então, aqui a gente traz o valor do custo de déficit de 2022, o valor do IGPDI de novembro de 21 e de novembro de 22, sendo então a variação acumulada nesse período de 12 meses de 6,020%. E aqui então seria o valor calculado do custo de déficit. Aqui a gente também traz um histórico dos valores de custo de déficit a cada ano. E uma ressalva que a gente faz aqui é que esses valores foram calculados, mas eles ainda não foram oficializados com o INS. A gente ainda está em processo de elaboração da carta para envio ao INS, a nota técnica e também a publicação no site da CCE desses valores, devendo tudo isso ser disponibilizado nos próximos dias. Por último, aqui o nosso ponto de destaque é com relação aos PLDs máximos e mínimos para 2023. A gente ressalta aqui que esses valores ainda são preliminares. Então, o que a gente tem aqui é que em 7 de dezembro de 2022 foi publicada pela ANEEL a nota técnica que estabelece os limites máximo e mínimo do PLD para 2023. Esses valores aqui, então, nessa tabela, eles ainda não foram homologados pela ANEEL, e o que a gente tem aqui é que esses valores aqui de PLD máximo, estrutural quanto horário, eles foram atualizados ainda conforme o IPCA de outubro de 2022, sendo necessário ainda atualizar os valores com o índice do mês de novembro, para então ocorrer a homologação dos valores aqui de PLD mínimo e máximo. A gente tem também que o valor do IPCA de novembro, ele já foi divulgado pelo IBGE no dia 9 de dezembro, e a gente trouxe aqui ainda que a pauta da reunião era para esse tema estar na pauta da reunião da ANEEL, que ocorreu no dia 13 de dezembro, porém, esse processo foi retirado da pauta, devendo ocorrer ainda numa próxima reunião. E agora eu passo aqui a palavra para o Nelson. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. Bom, agora vou dar início ao cenário hidrometeorológico. Bom, tratando aqui da precipitação observada e prevista, considerando acumulado e anomalia por semana operativa de dezembro de 2022, nós temos à esquerda aqui o nosso mapa do que foi observado para a semana 1, e lá à direita nós temos a anomalia de precipitação em relação à MLT. Abaixo nós temos para a semana 2 os mesmos mapas, né? Trazendo aqui agora essa observação para a semana 1, aqui no gráfico à esquerda nós temos essa banda, né, de convergência, né, de umidade característica para um pleno início de período úmido. Já na anomalia nós vemos essa concentração das precipitações deslocadas mais ao norte, né, não beneficiando tanto a parte central do país quanto a parte sul. Isso a gente pode identificar no gráfico de barras aqui à direita, na primeira semana operativa, onde nós temos valores mais significativos ali para a bacia do Xingu e do Tocantins, e valores, né, observados em azul, e os valores que foram previstos são em amarelo. Então, os valores observados em azul são menores ali para a parte sul, a parte sudeste, desculpa, considerando Paranaíba, Grande, Tietê, Paranapanema, e com alguns valores um pouco acima do que foi previsto
para a bacia do Uruguai e Jacuí. Trazendo agora para a nossa semana 2, aqui no mapa observado nós temos essa mesma característica, só que com as chuvas deslocadas um pouco mais ao sul e ao sudeste, né, beneficiando esses submercados e não beneficiando tanto o submercado nordeste, como podemos ver no mapa à direita, de anomalia. Então, aqui no gráfico de barras, nós podemos ver as áreas mais beneficiadas, que uma bacia de grande importância, a bacia do Grande, é a segunda bacia de maior importância do mercado sudeste, beneficiando também o Paranaíba e o Tietê, e também beneficiando parte do Tocantins, aqui como podemos ver na anomalia. Agora, rebatendo esses valores em ENA, né, verificada e prevista, considerando as revisões 0 e revisão 1 de dezembro de 2022, nós temos aqui um destaque para o supermercado norte, né, com valores altos de ENA, considerando aqui para a revisão 0 de 159%, que é a nossa cor em cinza, e a nossa cor aqui em marrom claro com 190% da MLT. Isso significa 2.505 megawatts médios no mês. Trazemos aqui o destaque para a terceira semana operativa, com essa elevação de 3.544 megawatts médios. Trazendo aqui também o Nordeste, o mercado Nordeste, também considerando uma ascensão em relação à ENA, indo de 81% na revisão 0 para 89% na revisão 1. Isso são 731 megawatts médios no mês. Vindo agora para o Sudeste, que é o único submercado, né, que não teve aumento, né, teve uma redução, apesar de estar seguindo em ascensão em relação à ENA. Nós temos o valor de 95% na revisão 0, indo para 88% na revisão 1. Isso significa, né, são menos 3.249 megawatts médios no mês. Aqui na região sul, nós temos também um leve aumento, com comportamento mais flat para as semanas operativas, e esse aumento foi de 495 megawatts médios no mês. Agora aqui tratando de prestação prevista, né, considerando as semanas operativas, a semana 3, de 10 a 16 do 12, e a semana 4, de 17 a 23 do 12. Então, nós podemos ver que na semana 4 nós temos valores mais significativos de precipitação, pegando grande parte aqui, contribuindo tanto para o Sudeste, quanto parte do Nordeste e Norte, né, na parte mais central do país. Na semana 3 aqui nós temos esses valores de precipitação já reduzidos, né? Trazendo aqui agora o gráfico de barras à direita, nós podemos ver essa comparação, né, do previsto para a revisão 1 e de previsto para a revisão 2, com uma leve redução, né, para todas as bacias consideradas, trazendo aqui destaques positivos para o Xingu e o Madeira. E como visto no mapa aqui já para a semana 4, que é o nosso gráfico de barras abaixo, nós temos aqui uma grande destaque aqui de contribuição para as bacias do Madeira, Balbina, Xingu, Tocantins e São Francisco, né? Como podemos denotar aqui por essa faixa aqui de mais alaranjada, de valores bem superiores à média de longo termo. Bom, debatendo esses valores aqui em ENA, considerando agora as revisões 1 e 2, nós temos esses valores altos, como podemos ver anteriormente, agora indo da revisão 1, né, que é o nosso marrom claro, e para a revisão 2, que é o nosso verde, 190% para 204% da MLT. Isso significa 1.163 megawatts médios no mês. E aqui nós trazemos dois picos aqui significativos na quarta e quinta semana operativa. Desculpa, na quarta semana operativa. Indo da revisão 0 para a revisão 1 com 3,4 gigawatts médios. E da revisão 2 para a revisão 3. Da revisão 1 para a revisão 2, com 5,5 gigawatts médios. Indo agora para o submercado Nordeste, nós temos uma leve redução de 89% para 86% da MLT, que configura 286 megawatts médios no mês. Trazendo agora aqui o meu submercado Sudeste, nós temos também variações marginais, mas ainda em ascensão de ENA, indo de 88% para 92% da MLT. Isso configura 1.714 megawatts médios no mês. E trazendo aqui o destaque para o Sul, com essa redução de 89% para 83%, configurando em menos 340 megawatts médios no mês. Bom, aqui trazemos a nossa energia natural fluente por submercado também, mas agora considerando o histórico, né? Só relembrando aqui que a nossa MLT é a linha contínua em azul escuro, a mínima mensal de 31 a 2021 é a nossa linha aqui amarela, o verificado do ano passado, em 2021, é a nossa linha cinza,
Temos o alaranjado aqui, que é o verificado em 2022, com os respectivos valores para cada mês. Temos a nossa revisão 2 aqui, em azul claro. Trazendo aqui logo à esquerda, o destaque aqui para o SIM, fechando com 75.659 megabytes médios, que corresponde a 103% da MLT, fechando no 40º melhor do histórico. Agora, trazendo destaque para os submercados, nós temos o submercado norte, como apresentamos aqui, com valores elevados de ENA do início do ano até chegar em decréscimos a partir de abril, chegando a 83%, 82%, trazendo aqui agora a nossa revisão 2, configurando o segundo melhor do histórico, com 204% da MLT acima do que foi verificado em 2021 e bem acima da MLT. Vindo aqui para o Nordeste, também com o mesmo comportamento de ENAs elevadas no início do período, né, considerado, de janeiro a dezembro, com decréscimos a partir de abril, né, chegando a valores abaixo da MLT em 63%, 52%, seguindo a tendência da MLT, fechando agora a nossa revisão 2 com 86% para dezembro, o que corresponde ao 35º pior do histórico. Só ressaltando que esse valor encontra-se abaixo da MLT, né, com 86%, e abaixo do que foi verificado em 2021. Para o Sudeste, nós temos esse mesmo comportamento também de elevação de valores elevados no início do período, seguindo a partir de março a tendência da MLT, com valores abaixo dela, e fechando agora na nossa revisão 2 com valor acima do que foi verificado em 2021, com 92% da MLT, fechando o 34º pior do histórico. Trazemos aqui agora o submercado sul, o último submercado a ser considerado, iniciando já na contramão dos outros submercados com valores baixos de ENA, né? E sofrendo uma ascensão a partir de abril, chegando a 156% da MLT nesse mês, tendo um pico em junho de 235% da MLT, sofrendo depois os decréscimos e alguns picos de ascensão, chegando agora na nossa revisão 2 com 83% da MLT, ainda acima do que foi verificado em 2021. Esse valor corresponde ao 46º pior do histórico para o período considerado. Agora, tratando da precipitação prevista no acumulado de 15 dias, considerando o período de 15 de dezembro a 29 de dezembro, nós temos aqui os mapas à direita, que é a precipitação acumulada aqui de 3, 5, 7 dias e 10 dias. E o destaque é que não temos chuvas esperadas, né, com valores significativos, como podemos ver nos mapas, para a região sul do país. Os maiores valores acumulados em 15 dias devem se concentrar nas bacias do Rio São Francisco, na bacia do Tocantins e do Xingu, trazendo destaque aqui para o acumulado em 15 dias, que essa precipitação já vai se deslocando um pouco mais ao sul, beneficiando o submercado. Agora, em relação à temperatura observada, trazemos aqui as anomalias de temperatura mínimas e máximas por semana operativa de dezembro de 2022. Então, aqui, como podemos ver, as temperaturas estão em grande parte do país na média e temos, considerando principalmente aqui o submercado norte, a parte central do país com valores abaixo da média, e nordeste, né, como podemos ver com as chuvas que foram deslocadas mais para o norte e nordeste da semana 1, e essa ausência de chuvas também aqui, considerando as temperaturas mais elevadas mínimas e máximas aqui também para a semana 1, no submercado sul e grande parte central, aqui parte oeste, desculpa, da parte central do país. Tratando agora aqui para a semana 2, considerando as temperaturas mínimas, temos também esse mesmo cenário, né, com valores na média ou abaixo da média para o submercado norte, submercado nordeste, parte do submercado sudeste. E esses valores aqui, tanto de temperaturas mínimas quanto à direita de temperaturas máximas para a semana 2, atingem também pontos de carga importantes de São Paulo. Então, temos valores bem acima da MLT para o submercado sul e pegando parte sul do submercado sudeste. Agora, tratando da temperatura prevista, considerando as capitais Manaus, Recife, Porto Alegre e São Paulo, nós temos aqui pequenas variações em Manaus e Recife. Manaus chegando a 36 graus de máxima e 23 graus de mínima. Recife já com um comportamento bem mais flat, né, em relação ao que foi observado para Manaus, com temperaturas máximas de 31 graus Celsius. Já trazendo aqui o destaque para Porto Alegre e São Paulo, nós podemos ver uma variação bem maior das temperaturas. Isso se deve à passagem de frentes frias. Aqui
em Porto Alegre, considerando o dia 13/12, com mínimas de 15 graus Celsius. E para São Paulo, considerando o dia 15/12 também, com mínimas de 14 graus Celsius. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Geisa, para que ela possa fazer análise e acompanhamento da carga. Geisa, já vou passar para você, Tá bom. apresentador. Acho que agora tá comigo já? Acho que foi. Foi sim, Geisa. Obrigado. Agora vamos falar um pouco do acompanhamento e análise da carga para dezembro de 22. Antes de falar em si da carga, eu vou só dar um contexto assim da atual conjuntura econômica, né, de alguns indicadores que saíram nas últimas semanas. O primeiro deles é o PIB, né, do terceiro trimestre, que ele apresentou uma desaceleração do crescimento, né, do PIB com relação ao trimestre anterior. Ele cresceu na margem 0,4%. E com relação ao trimestre do ano passado, né, ele cresceu na casa dos 3,6%. O indicador que saiu essa semana, que é um indicador do PIB também, né, o que é o IBCBR, que é divulgado pelo Banco Central, ele apresentou uma estabilidade na margem, né, com relação ao mês anterior, tendo crescido assim na casa do 0,05%. E como ele trata de crescimentos setoriais, o que pode já se identificar, né, um recuo do setor de serviços e agropecuária, e o industrial e o varejo ampliado tiveram crescimentos marginais. Isso denota uma perspectiva, né, reforça a perspectiva de uma desaceleração ainda maior do crescimento no PIB do quarto trimestre. Falando da produção industrial, já que estou falando do IBC, vou falar da produção industrial e da pesquisa mensal de comércio e de serviços, os resultados, né? A produção industrial ela apresentou uma alta de 0,3%, depois de um período, agora em outubro, depois de ter apresentado queda em setembro. E a pesquisa mensal de serviços também, tudo para o mês de outubro, também apresentou um recuo de 0,6 na margem, e depois de ter apresentado no mês anterior, em setembro, um avanço de 0,6. Então, ficou como se tivesse ficado outubro e setembro no 0 a 0. Um mês cresceu 0,6, outro decresceu, é como se não tivesse acontecido nada em termos de crescimento nesse período. Com relação à pesquisa mensal do comércio, houve avanço, né, tanto no varejo ampliado quanto no restrito, mas comparado com o mês de setembro, o crescimento ele está crescendo a taxas decrescentes, porque, por exemplo, o ampliado ele cresceu 1,1 na margem em setembro, e agora em outubro ele cresceu 0,4 na margem. E movimento análogo foi observado no caso do varejo ampliado. Isso tem relação com uma série de condicionantes. Primeiro, a próprio recuo que se tem visto no crescimento das economias globais. Você vê a redução do impacto, né, das políticas de incentivo que foram adotadas pelo governo. Então, a tendência é que os impactos vão se reduzindo ao longo do tempo. A questão inflacionária, que já está retornando, isso gera um impacto sobre as atividades. E o outro ponto importante é com relação ao emprego, que é o dado que é apresentado a seguir, que já se vê uma desaceleração na criação de vagas e de redução da taxa de desemprego. A taxa de desemprego ela, de outubro está na casa dos 8,7%, e você tem um avanço assim, de rendimento de 0,6% e da população ocupada está de 0,4%. É importante também mencionar que, e aí um pouco associado com a inflação, tem a junção da inflação, que no IPCA já se vê a tendência inflacionária, e no IGPM a perspectiva, né, pela primeira prévia de dezembro, é que o movimento de deflação seja interrompido e você comece a ver a volta de um processo inflacionário.
Isso dando as perspectivas econômicas. Então, falando agora em si da carga, da revisão 1 para a revisão 2, houve um ajuste a maior, um aumento, né, da previsão de carga para dezembro, 459 megawatts médios para o SIM, tá? E isso faz com que a carga do sistema ela vai crescer 1,3% com relação a dezembro de 21, o que equivale a um aumento de carga de 881 megawatts médios. Nos próximos slides, quando eu entrar por submercado, eu vou explicar mais ou menos o que motivou esse aumento da carga com relação à Rev 1, se aproximando mais do que foi definido no PMO de dezembro, da Rev 0. Falando do submercado Sudeste e Centro-Oeste, do Sul, as revisões elas foram da revisão 1 para a revisão 2, todas as duas, os ajustes foram a maior. Isso se deu essencialmente devido à verificação, né, na semana passada, de temperaturas, de aumento de temperaturas, e a perspectiva de que esse aumento de temperatura ele persista durante os próximas semanas operativas. Com isso, no submercado Sudeste Centro-Oeste não houve um ajuste para as demais semanas, porque nessa projeção já se considera efetivamente que se tenham temperaturas mais elevadas no período, e aí que motive aumento de carga por refrigeração, essencialmente. Ainda que tenha ocorrido no período jogos da Copa, que tem um impacto significativo na carga. Com isso, da Rev 1 para a Rev 2, a carga ela foi ajustada marginalmente, 50 megawatts médios, o que faz com que a carga desse submercado ele cresça 1,2 com relação a dezembro de 21, que equivale a aumento de carga de 464 megawatts médios. No caso do submercado sul, a revisão ela foi até maior, de 519 megawatts médios, tá? E houve um ajuste da carga para as semanas operativas, para as demais semanas operativas. Isso devido a dois fatores. Um é a carga efetivamente utilizada devido na previsão desse submercado ter considerado temperaturas mais amenas do que efetivamente estão se realizando, e também devido à necessidade de consideração de carga para irrigação. Com isso, esse submercado estaria crescendo 1,3% com relação a dezembro de 21, o que equivale a um aumento de carga de 169 megawatts médios. No submercado Nordeste, o ajuste foi a menor, em 166 megawatts médios, muito motivado por questões de precipitação, tá? E o ajuste ele foi realizado para a semana subsequente, que é a vigente, na verdade, e as demais semanas operativas, a previsão foi mantida. Com isso, a carga desse submercado ela estaria decrescendo 2,8% com relação a dezembro de 21, que equivale a uma redução de carga de 331 megawatts médios. No submercado norte, o ajuste ele foi marginal, porque o submercado ele tem performado bem próximo do que foi previsto no PMO em dezembro, então o ajuste foi na casa a maior de 6 megawatts médios. Não houve ajuste na previsão para as demais semanas operativas, e a carga desse submercado estaria crescendo 9,6% com relação a dezembro de 21, o que equivale a um aumento de carga de 579 megawatts médios. Falando agora um pouquinho do resumo das projeções, o que merece destaque? Merece destaque o crescimento de janeiro a dezembro, que estaria na casa dos 0,4%, então a carga estaria crescendo mais ou menos de lado. O desvio com relação à segunda revisão quadrimestral para dezembro em si, que está na casa dos 2,2%, e com relação ao período de setembro a dezembro, o desvio está na casa dos 5%. Falando agora um pouco das perspectivas econômicas, como o mercado está vendo esse período de transição de governo, a introdução da PEC, tudo isso influencia, na verdade, nas perspectivas de mercado. Com relação ao último relatório Focus,
se mantém, né, a perspectiva de crescimento do PIB para esse ano na casa dos 3%, isso já levando em consideração os resultados do PIB do terceiro trimestre, isso é só carregamento realmente do crescimento de PIB, e já considerando essa perspectiva de 3%, essencialmente, provavelmente já considera uma desaceleração do PIB no quarto trimestre. Para 2023 também foi mantido uma perspectiva de crescimento do PIB de 0,75, e aí é que é importante destacar que esse crescimento de PIB está bastante alinhado com o crescimento de PIB definido para o PLAN de 2023 e 2027, que foi definido na casa dos 0,7%. Com relação ao câmbio, houve um aumento na semana anterior do câmbio, mas ele se manteve estável agora na casa dos R$ 5,25, as perspectivas tanto quanto para 22 e 23. E o IPCA, ele após alta, ele voltou para uma tendência de queda na casa dos 5,79%. Então, essas oscilações, elas são muito provavelmente advindas efetivamente desse processo de transição, escolha de ministros, e isso gera uma certa turbulência nas perspectivas de perspectivas econômicas. Mas aí é importante, dois pontos que é importante ressaltar realmente o crescimento do PIB de 2022, na casa dos 3%, e uma estabilidade com relação ao crescimento do PIB para o ano de 2023. Acho que sobre mercado e a parte econômica era isso que eu tinha para falar. Eu acho que agora eu passo para Cássia. É para você, Cássia, ou é para o Humberto? Para mim, gente. Vou passar para você. Pronto. Pegou? Chegou. Beleza. Obrigado, gente. Bom, dando sequência aqui, acho que é só reforçar as indicações que a gente já fez, né, em relação à resolução ANA 132, né, de 10 de outubro de 2022, né, então, a partir desse PMO de janeiro, agora de 23, tanto a ONS quanto a CCE vai fazer a modelagem dessa restrição, dessas restrições associadas a essa resolução, e como a gente já indicou, no encontro passado e também o INS indicou no PMO, tem todas aquelas considerações, né? Que ele vai analisar a faixa que está considerando, vai ser feita a simulação, definindo semanalmente ali qual que é a expectativa para cada uma das semanas para fazer a representação da modelagem, e isso vai ser declarado pelo ONS através de FSARAGAS, enquanto um novo sistema ainda está em desenvolvimento ali pelo ONS. Bom, em relação às restrições ali associadas à bacia ali do Rio Paraná, né, a bacia do Parnaíba, do Grande Paraná, que envolve as usinas de Emborcação, Itumbiara, Furna, Mascarenhas de Moraes, Jupiá e Porto Primavera. A gente sabe, né, que teve uma reunião ontem da ANA, no qual foi discutido, se não me engano foi ontem, discutido mais detalhes, né, os principais pontos dessas considerações, mas a gente ainda está no aguardo da publicação das resoluções específicas ali para a gente contar a previsibilidade, né? Então, caso a gente tenha a publicação ainda nesse horizonte desse ano, né, com tempo hábil de um mês para consideração no caso da CCE, a gente vai dar previsibilidade, né? Então, estamos aí no aguardo dessas publicações para, sim, contar a questão da previsibilidade, como a gente já vinha indicando. Então, só reforçando, né, as datas aí para alterações de dados de entrada que não decorrerem de correção de erros ou atualização do calendário pré-definido, conforme a regulação da ANEEL, elas devem ser divulgadas aí para o PMO de janeiro de 23, né, o prazo, né, até o 30 de novembro de 2022, né, então esse prazo já passou. Até por isso que qualquer divulgação em relação, por exemplo, a essa resolução de Tumbiara, Embarcação, Furnas, ela não seria considerada pela CCE já nesse PMO de janeiro, apenas para o PMO de fevereiro. E para a data do PMO de fevereiro, ainda tem que ser considerado um mês de antecedência, né? Como o PMO de fevereiro vai ser realizado nos dias 26 e 27 de janeiro de 23, então
a data até dia 27 de dezembro de 2022 tem que ser feita a divulgação de documentos, né, que se enquadrem nessas questões de previsibilidade. Bom, agora eu já passo a palavra para a Lanai, para ela comentar um pouquinho em relação ao comportamento do modelo Decomp nessas 3 primeiras semanas de dezembro. Obrigada, Humberto. Então, pessoal, agora a gente começa a falar sobre os resultados associados ao modelo Decomp, né? Mas antes a gente vai retomar o comportamento do PLD para o submercado Sudeste/Centro-Oeste ao longo desse último ano de 2022. Então, aqui a gente traz aquele gráfico clássico, né? Em que a gente tem as médias anuais e mensais e semanais para as semanas mais recentes, para os últimos meses, onde a gente consegue avaliar a evolução do preço ao longo do tempo. Então, se a gente observar, por exemplo, para o início de 2022, o comportamento do PLD ele vem apresentando valores bastante próximos ao piso, né? E mantendo esse comportamento ao longo do ano, com uma elevação aqui a partir de julho, chegando ao pico de 76,9 em termos de médias mensais em agosto de 2022. E a partir de setembro, outubro e novembro, ele volta ao piso regulatório de 55,7. Já para as primeiras semanas de dezembro, que a gente tem registros, no caso semana 1 e semana 2, a gente observa a manutenção desse comportamento, PLD do piso regulatório. Com relação ao comportamento ao longo do ano, que a gente vem observado, ele pode ser justificado em decorrência das condições hidrometeorológicas mais favoráveis que têm sido observadas, que a gente percebe basicamente a atuação de sistemas hidrometeorológicos geradores de precipitação, principalmente nos submercados sul e sudeste. Além disso, a gente também traz aquela tabelinha em que a gente faz a comparação dos PLDs calculados para as últimas 2 semanas do mês. No caso, a gente traz os valores associados à semana 1 de dezembro e à semana 2. E como a gente já havia comentado anteriormente, o PLD continua no piso de 55,7. Então, consequentemente, para o caso dos 4 submercados, a variação observada é de 0% de uma semana para outra. Agora, trazendo o comportamento da função de custo futuro do modelo Decomp para a semana 2 de dezembro de 2022, aqui a gente traz as variáveis cuja a atualização acabou impactando no valor da função de custo futuro calculado para essa segunda semana, e basicamente a gente observa que a atualização dessas variáveis dadas pelos passos apresentados no gráfico não impactaram de forma significativa o valor da função de custo futuro. Na verdade, a gente observa variações marginais. Agora, indo para a nossa tabela, onde a gente tem a média da função de custo futuro do Decomp para as 2 semanas registradas, a gente traz os valores para a primeira semana, ficou em 22 centavos, para o caso dos 4 submercados, enquanto que para a segunda semana o valor sofreu uma pequena redução, indo para 14 centavos, também para o caso dos 4 submercados, o que equivale a uma variação percentual negativa, de aproximadamente menos 36%. Com relação à ENA mensal para o mês de dezembro de 2022, a gente traz os valores que foram computados utilizando os dados da RV0 e da RV1. Quando a gente faz a comparação desses montantes para o caso do Sistema Interligado Nacional, a gente observa que com a atualização de dados, a variação calculada foi marginal, ou seja, de 0,3 gigawatts médios, o que equivale a aproximadamente 1%. Quando esse valor ele é aberto por submercados, a gente observa que aqueles que mais se destacam seriam, no caso, o Norte, que sofreu uma variação positiva de 2,3 gigawatt médio, ou aproximadamente 31%, e também a gente traz como destaque o caso do Sudeste, que teve uma variação em contramão com relação ao Norte, ou seja, variação negativa de menos 3,2 gigawatt médio, ou menos 7%. Com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, a gente traz os valores previstos e realizados para a segunda semana de dezembro de 2022. Com relação à previsão, ela estava na faixa de 51 pontos percentuais, ou 51% da EARM máxima, enquanto que o realizado ficou aproximadamente 0,5% abaixo, ou seja, 50,5%. Quando a gente abre esse valor por submercado,
a gente observa que, para o caso dos submercados Sudeste, Sul e Nordeste, foram observadas variações negativas em termos de megawatt-mês, né, com destaque para o caso do Sudeste, que ficou em menos 1.027. A única exceção seria, no caso, o submercado Norte, que apresentou uma variação positiva de 402 megawatt-mês. Agora, passando para a carga, a gente traz novamente aquela comparação da carga para os 4 submercados e para o Sistema Interligado Nacional, quando a gente coloca lá do lado dados de 2 revisões, e a gente observa que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação computada foi uma variação negativa, né, de menos 1.098 megawatts médios. Quando a gente abre esses valores por submercados, observa-se que o Sudeste / Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte apresentaram variações negativas, e a única exceção foi o Sul, que basicamente andou de lado. Bom, com relação ao fluxo de intercâmbio, a gente traz aqueles diagramas associados às 3 condições de carga consideradas no modelo. Primeira condição de carga pesada, média e leve. Para o caso da condição de carga pesada, a gente observa que os limites de intercâmbio não foram atingidos e os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram. Dessa forma, para o caso dos 4 submercados, a gente ficou com um valor de 14 centavos por megawatt-hora para a condição de carga pesada, e esse mesmo resultado foi verificado para as outras 2 condições, de carga média e carga leve. Bom, aqui a gente traz a curva de oferta e demanda para o caso dos submercados, considerados na modelagem. E só para relembrar, a curva de oferta ela é formada pela contribuição, né, das usinas não simuladas individualmente, inflexibilidade do parque de usinas termoelétricas e flexibilidade do parque de usinas hidrelétricas, assim como a oferta hidro e térmica. Como destaque, basicamente, a gente traz o ponto de cruzamento da curva da carga com a curva de oferta e o valor da água que foi calculado, que ficou em 14 centavos por megawatt-hora para essa semana. Bom, agora entrando na decomposição da função de custo futuro do Decomp, já para a terceira semana de dezembro de 2022, a gente observa resultados bastante similares com o que foi obtido para o caso da segunda semana. Ou seja, nenhuma dessas variáveis impactou de forma significativa ou expressiva o valor da função de custo futuro do Decomp. O que a gente observa são variações marginais quando a gente atualiza cada um dos passos. Além disso, a gente também traz aqui na nossa tabelinha, né, aquela comparação do valor da função de custo futuro, foi calculado para a semana 2 de dezembro e 3 de dezembro. No caso dos 4 submercados, a gente observa que na segunda semana, né, a gente já tem aquele valor de 14 centavos por megawatt-hora, em termos de valor médio de função de custo futuro, e para a terceira semana de dezembro, esse valor sofreu uma redução, indo para cerca de 6 centavos por megawatt-hora, o que equivale a uma variação entre semanas operativas de aproximadamente menos 57%. Com relação à ENA mensal de dezembro de 2022, a gente traz uma atualização do gráfico, em que a gente tem a ENA calculada com dados da RV1 e dados da RV2. Para o caso do Sistema Interligado Nacional, observa-se que houve um incremento no valor da ENA mensal, que saiu de aproximadamente 73,4 gigawatt médio para 75,7, ou seja, uma variação de aproximadamente 2,3 gigawatt médio, ou 3%. Quando esse valor é aberto por submercado, a gente observa, ou pode trazer como destaque, né, o Norte, novamente, que teve uma variação de 1,2 gigawatt médio, que em pontos percentuais pode ser traduzido para 14%. Também o caso do Sudeste, que teve variação positiva de 1,7 gigawatt médio, ou 4 pontos percentuais. Com relação aos demais submercados, Nordeste e Sul, a gente observa variações negativas de ENA. Com relação ao armazenamento do Sistema Interligado Nacional, para a terceira semana de dezembro, novamente a gente traz aquele gráfico com a comparação do que foi previsto com relação ao realizado. Então, para essa terceira semana, a previsão estava aí 50,9 pontos percentuais da EARM máxima, enquanto o realizado ficou em cerca de 51,6% da EARM máxima. Quando a gente abre esses valores
Por submercados, observa-se que para o caso do Sudeste, Sul e do Nordeste, a variação foi positiva, novamente com destaque para o caso do Sudeste / Centro-Oeste, em que a variação ficou em 1.232 megawatt médios. Com relação à carga dos submercados, a gente traz aqui uma comparação das revisões, tendo como alvo a semana 3 de dezembro de 2022, e a gente observa que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação de carga também foi positiva, em torno de 381 megawatt médio, e quando esse valor é aberto ou especificado por submercados, observa-se que o Sul contribuiu com variação positiva de 531 megawatt médio, enquanto o Nordeste contribuiu com uma variação negativa de menos 150 megawatt médio. Com relação ao fluxo de intercâmbio, novamente a gente traz aqueles diagramas com os resultados associados à condição de carga pesada, média e leve. E para os 3 casos, a gente observa que os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados, e esse valor ficou em 6 centavos por megawatt-hora. Com relação à curva de oferta e demanda e o valor da água, a gente traz aqui o valor da água que foi calculado para a terceira semana de dezembro, e ele também ficou em cerca de 6 centavos por megawatt-hora. Por fim, a gente traz aquela tabela com a geração térmica com despacho antecipado para a terceira semana de dezembro de 2022. A gente observa na tabela registros associados às usinas de Santa Cruz Nova, Luiz O.R. de Melo e Porto do Sergipe. Para o caso de Santa Cruz Nova, existe indicação de despacho antecipado. No caso, para as semanas que vão do dia 10 do 12 até o dia 23 do 12, a indicação, para a semana que vai do dia 10 do 12 até o dia 16 do 12, a indicação de despacho é de 348 megawatts médio, para as 3 condições de carga média, pesada e leve. Já para a semana seguinte, que vai do dia 17 até o dia 23 do 12, a gente observa uma pequena elevação, saindo de 348 para 349,1, também para as 3 condições de carga. Já para a semana seguinte, que vai do dia 24 até o dia 30, novamente uma elevação, indo para o patamar de 350 megawatts médios. Para a semana que vai do dia 31 do 12 até 6 de janeiro, a gente observa que esse valor vai a 0 megawatts médio, também para as 3 condições de carga. E, por fim, a gente observa que para a semana do dia 7 de janeiro até 20 de janeiro de 2023, o valor da indicação vai para 420 megawatts médios, também para as 3 condições de cargas citadas. E a justificativa ou a motivação para esse despacho continua sendo por questões de inflexibilidade. Por fim, com relação às demais usinas, Luiz O.R. de Melo e Porto do Sergipe, não existe indicação de despacho antecipado. Agora eu passo a palavra para Cássia Cook, dar continuidade à apresentação. Obrigada, Lanai. Eu já vou passar o controle, um segundinho. Prontinho. Peguei. Obrigada, boa tarde a todos. Então, dando continuidade à apresentação, falando da variação das cotações de combustíveis de outubro e novembro, né? A gente traz, então, um indicativo no gráfico, no qual a gente observa essa linha cheia, né, representando, então, os valores consistidos ou consolidados para a cotação de cada um dos combustíveis ao longo dos meses, desde junho de 19. E na tabela a gente traz, então, a variação de novembro em relação a outubro, bem como a metodologia de cálculo. E o que a gente observa aqui é uma redução, então, do óleo combustível baixo teor de enxofre, bem como do carvão mineral, petróleo Brent, óleo diesel e JKM, com destaque para a redução do carvão mineral, que reduziu, então, 18,7% em novembro em relação a outubro, e uma elevação do NYMEX com 29,4%. Lembrando que a metodologia do NYMEX é um pouco diferente das demais, considerando, então, o antepenúltimo dia útil de informação, e também da elevação da taxa de câmbio em 0,4%. Como consequência disso, né, a gente tem, então, a influência da atualização do CVO conjuntural para a RV2 de dezembro. Cabe ressaltar que essa informação ela foi divulgada no site da CCE no dia 6 de dezembro e os dados foram utilizados, então, a partir do dia 10. Aqui a gente traz, então, o gráfico com a pilha térmica, né, fazendo, então, essa avaliação a partir
da disponibilidade rebatida em CVU, bem como na tabela, né, a avaliação dessa comparação entre RV2 e RV0 de dezembro. E aqui o que a gente observa é justamente uma elevação, principalmente de Linhares e GNA1, com 29,7%, 8 e 0,7%, respectivamente, em relação a RV0. Com relação à penalidade, né, também é uma consequência da atualização do CVU ali, né, e em termos de metodologia, como que isso é feito? A gente atualiza, então, multiplicando 1,005 vezes o maior valor de CVU, que no caso foi para Termomanaus e Pau-Ferro, para essa RV2, totalizando um valor de R$ 3.389,39 o megawatt-hora. Lembrando que esse valor deve ser ainda considerado, né, aplicado o primeiro múltiplo maior de 10, né, maior ali, totalizando então R$ 3.390 o megawatt-hora. A gente traz também, né, o histórico das últimas penalidades em termos de restrição de nível mínimo. No dia 29 de outubro, a gente trouxe a informação para o PMO de novembro, no qual foi utilizado o maior CVU para Linhares, Vianão e Povoação 1, todas essas usinas do primeiro PCS, no qual foi aplicada uma penalidade de R$ 4.170 o megawatt-hora. No dia 26 de novembro, para o PMO de dezembro, o maior valor de CVU foi para Termomanaus e Pau-Ferro, que são usinas do segundo LEM, e a penalidade aplicada foi de R$ 3.390. No dia 6 do 12, né, conforme também já mencionado, a gente fez a divulgação da revisão do CVU, para aplicação, então, a partir da RV2 de dezembro, né, iniciada ali no dia 10. E o maior valor de CVU permaneceu sendo as usinas de Termomanaus e Pau-Ferro, do segundo LEM, em 3.390. Por fim, a gente traz ainda a cotação dos combustíveis de dezembro, fazendo ali um comparativo entre dezembro e novembro, cabendo ressaltar novamente que as linhas cheias, elas representam então valores consistidos, enquanto que as pontilhadas são ainda referentes ao mês de dezembro, que não se encerrou. Mas ainda, por enquanto, né, o que a gente tem aqui de informação é uma redução do óleo combustível baixo teor de enxofre, do Brent, do óleo diesel, do NYMEX e da taxa de câmbio, com destaque aqui para o óleo diesel, que teve uma redução até o momento de 17,7% em relação a novembro. E em termos de elevação então para o carvão mineral e para o JKM, principalmente para o JKM aqui com 30,6%. Agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação falando do DECEM. Você pode me avisar depois se conseguiu a designação de apresentador, por favor? Deu certo. Obrigado, Cássio. Então, dando continuidade aqui, a gente vai apresentar análise do preço do PLD do mês de dezembro. A gente começa com a primeira semana desse mês, na semana ali do PMO. Então, a primeira semana que começou no dia 26, foi até o dia 2 de dezembro. A gente traz inicialmente o balanço energético do SIM, do ponto de vista do DECEM, do caso da CCE. Então, a gente trazendo aqui as gerações. A gente começa com a geração termoelétrica total, com 4% do total médio para essa semana, considerado no SIM, 2,6 GB. Parcela de geração das não simuladas individualmente, com 19% do total médio semanal, ou 13,6 aproximadamente gigawatts médios. Quando a gente compara esse dado que é atualizado todos os dias para a rodada do DECEM com a média dos últimos 5 anos, que é o dado utilizado nos demais modelos, a gente tem valores abaixo para essa primeira semana de dezembro, 80% na comparação percentual, e por fim aqui na parcela em azul a geração hidráulica total, que tem um valor médio para essa semana de 54 GB aproximadamente. E com relação à carga, que também é o dado atualizado diariamente para a rodada do modelo DECEM, a gente tem uma carga média de 70.310 megawatts médios, abaixo da carga média para essa mesma semana no Decomp, que foi de 73.745, 95% na comparação percentual. Aqui a gente traz a curva do PRD dessa semana, como a gente tem mostrado nas últimas semanas, pelas condições do SIM, a gente tem o PRD no piso ao longo de todos os dias dessa semana. Em termos de CMO, a gente traz o CMO do modelo DECEM da CCE, tem valor médio de 24 centavos, e a comparação com o Decomp, 22 centavos.
Agora a gente traz a mesmo dado agora para a segunda semana de dezembro. A gente nota aqui nos primeiros dias a gente tem valores patamarizados das grandezas aqui de geração. Então a gente salienta que a gente já até mostrou em alguns outros encontros que não foi publicado o deck de D100. Isso aconteceu nos decks dos dias 3 até o dia 7. Então foi acionado o quarto nível de contingência, em que o PLD é o CMO do modelo Decomp da semana operativa, aplicando os limites regulatórios definidos no PDC. Desculpa, os limites regulatórios estruturais. Isso a gente avisou que não teve deck nos comunicados 886, 890 e 898. A questão aqui, fora esses dias de dezembro, a gente também teve durante o PMO de novembro alguns dias que não teve publicação de D100, foi no dia 29 de outubro, no dia 1º de novembro, no dia 5 de novembro, no dia 19 de novembro. A gente enfrentou problemas parecidos com esse. Então, esse comportamento que a gente tem tido nos últimos meses se deve à conjuntura atual no sistema interligado nacional. A gente tem tido condições hidrológicas favoráveis, níveis elevados de armazenamento e uma forte geração eólica e solar que impactam na função de custo futuro do modelo New Wave e reduz ali o valor da água, e isso impacta, consequentemente, na cadeia o modelo Decomp e, posteriormente, o modelo D100, que tem resultado, principalmente no caso do ONS, elevação no tempo de processamento do modelo por conta de múltiplas soluções ótimas de mesmo custo. A gente só deixa claro aqui que tanto o CCE quanto o ONS, com o auxílio do CEPEL, tem conduzido fortemente ali testes e avaliando possíveis soluções para esse problema de processamento que tem acontecido nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, passando o balanço energético, aqui a gente vai trazer os dados considerando esses 5 dias de modelo Decomp, sobretudo ainda de patamar leve e patamar média, apenas esses 2 patamares, então a comparação aqui vai ficar um pouco comprometida. Então, a gente tem aqui geração termoelétrica 4,8 gigawatts médios, as não simuladas individualmente aqui em amarelo 16,8 gigawatts médios, e a geração hidráulica, considerando essa conjuntura, 46,6 gigawatts médios, a 11 muito próxima à média dos últimos 5 anos, 16,8 contra 17 gigawatts médios, que é a média para dezembro, e a carga no modelo D100 abaixo, sobretudo por conta que a gente tem aqui dias patamarizados, dias de carga, dias de fim de semana, durante 5 dias desse horizonte de 7 dias da semana, 93% na comparação percentual, 68.249 para essa semana. E aqui a gente traz o PLD para essa semana, segunda semana de dezembro, no piso 55,70 nos 4 submercados ao longo de todo o horizonte. Em termos de CMO, a gente tem uma média de 10 centavos quando a gente olha o modelo D100, nesses últimos 2 dias, e o Decomp nos demais dias, função de custo futuro do modelo Decomp de 14 centavos. E por fim, a gente traz o balanço energético da semana atual, que iniciou no dia 10, a gente tem os dados do modelo D100 até o DEC do dia de hoje, dia 14, e a gente vai trazer o acumulado até então dessa semana. Geração termoelétrica total, 3.237 megawatts médios, das usinas não simuladas individualmente no SIM, 14.132, 83%, quando a gente compara com a média dos últimos 5 anos, e a geração hidráulica total de 77% dessa média semanal, ou 57.245. E, por fim, a carga muito próxima da carga média considerada no Decomp, 74,6 GB contra 75,3. Considerada no modelo Decomp, a gente tem ainda mais 2 dias úteis a serem contemplados nessa semana. E a curva do PLD horário, aqui a gente traz a curva novamente no piso regulatório, em termos de CMO, 6 centavos, tanto quanto a gente olha o modelo D100, quanto quando a gente olha o modelo Decomp. Com relação ao D100 é isso, e agora eu passo a palavra para o Moraes para dar prosseguimento. Obrigado, Cássio. Já está comigo aqui a apresentação. Então, agora eu vou apresentar o histórico do PLD e o comportamento do PLD com os aprimoramentos da CEPAMP. Então,
assim como salientado já pelo Cássio, o preço do PLD para o subsistema Sudeste, ele vem aqui no piso a partir de setembro, né? Ele estava em alta ali para agosto, né? E depois ele atingiu o piso em setembro, outubro, novembro, e ele se mantém nesse comportamento. Assim como os dados já apresentados também pelo Cássio, os valores de PLD estão muito baixos, principalmente advindos aí da função de custo futuro, tanto do modelo New Wave quanto do modelo Decomp. Esse comportamento do PIS ele é observado para todos os outros submercados e a gente pode ver através do gráfico aqui para o modelo Sul, para o submercado Sul, para o mercado Nordeste e para o submercado Norte. Então, esse acoplamento entre os modelos e todos eles no piso. Também relembrando agora o comportamento do PLD com os aprimoramentos da CEPAMP, que estarão vigentes a partir de janeiro de 23. A Fernanda já apresentou lá no começo do encontro, todos os parâmetros que são importantes estarão válidos a partir de janeiro de 23. E agora eu ressalto que os valores as informações do DEC ainda serão postadas antes da vigência de janeiro mais 2 vezes, ou seja, mais 2 interações. Ao longo dessa semana eu farei as atualizações com os últimos dados até o dia 15 de dezembro e depois eu faço mais uma atualização antes do Natal com o carregamento desses DECs e também com a disponibilização dos dados no dashboard. Mas estou mostrando aqui os dados até o dia 28 de novembro. Assim como os modelos oficiais, né, os modelos do Sombra também estão com tempo de processamento um pouco elevado por conta dessas múltiplas soluções. Por isso, a celeridade na atualização desses dados está um pouco mais lenta do que foi realizado até esse momento. Tá? Mas, salientando também, Cássio já informou, nós estamos investigando de forma a viabilizar esse processo de convergência mais rápido, tanto para o deck do CMO quanto para o deck do PLD. Mas aqui nós podemos observar um comportamento, principalmente aqui no final do horizonte, de um PLD, um valor muito baixo. O valor do PLD médio para esse horizonte, que vai de janeiro de 22 até dia 28 de novembro, o PLD médio oficial do Norte está em R$ 24,00 e o do Sombra em R$ 61,00. Para o Nordeste um comportamento muito parecido. Já para o Sudeste nós temos um comportamento um pouco maior, né? Do PLD médio oficial em R$ 33,00 e o Sombra em R$ 110,00 por megawatt-hora. A geração térmica acumulada adicional nesse período está em 354 megawatts médios. Podemos observar um completo acoplamento aqui a partir do momento que o preço vai no piso, ou seja, a partir de setembro, para ambos os cenários, tanto o Sombra quanto o oficial, estão completamente acoplados no que tange a geração térmica. E aplicando os limites aqui, então, para esses horizontes, nós temos aqui o PLD do Norte oficial em R$ 59,00, do Nordeste também em 59,00, e o Sombra em R$ 92,00. Já para o Sudeste, nós temos um PLD médio do Sombra em R$ 122,00 e a geração térmica adicional continua constante, porque não é influenciada por essa modificação de aplicação dos limites. O dashboard, como a gente vem apresentado, ele é atualizado mensalmente. No começo desse mês nós tivemos algumas questões aí quanto à publicação desses decks. Então, talvez quando você for comparar esses dados disponíveis no dashboard em relação aos dados do deck, vocês poderão perceber algumas diferenças. Por exemplo, nos dias onde não há a publicação do deck por parte da CCE ou por parte do ANS, né? Você não vai encontrar o valor do deck disponível para você fazer o download, mas você vai encontrar no gráfico aqui o valor do PLD nesse dia. Então, tal como acontece no oficial, o modelo do Sombra ele recebe exatamente a mesma tratativa do oficial, ou seja, se foi aplicado o nível de contingência do Decomp, será aplicado o nível de contingência também do Decomp no Sombra, ou seja, sem a disponibilização do deck, mas com a disponibilização do valor como se fosse o valor do Sombra. Só é importante ressaltar isso porque isso vai ficar um pouco mais claro agora nesses valores finais aí, principalmente no começo do mês de janeiro. E esse valor do dashboard vai ser atualizado ainda essa semana. E aí, pela última vez, antes da vigência desses parâmetros para janeiro de 23. Eu passo a palavra agora para o Cássio, para ele continuar. Muito obrigado, agradeço a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom, agora a gente traz aqui a atualização da projeção. A gente começa
dizendo que de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e demais interessados, obtenção de outros dados e outras informações, realização de análise, estudos para a tomada de decisões, e não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade pela tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas ao tema da projeção. Com relação à metodologia da projeção do PLD, ela é feita, a parte da ENA, da projeção de ENA é feita por redes neurais artificiais, e para isso é utilizada a transformação logarítmica, e a metodologia de simulação, nos casos, é o encadeamento dos modelos New Wave e Decomp. Que a gente deixa para caráter informativo o fluxograma da transformação logarítmica do processo das redes neurais artificiais para obtenção de ENA, que é o encadeamento da rede neural, e, por fim, processo de encadeamento da simulação dos modelos New Wave e Decomp. Agora a gente traz os resultados encontrados, começando aqui com as premissas. A gente traz aqui 3 simulações, o caso do valor esperado, que é utilizado a projeção de ENA de redes neurais artificiais, e para dezembro é considerado o valor esperado de realização de dezembro ali do ONS. A projeção, ela começa ali a partir de janeiro de 23, em todos os casos. A sensibilidade número 1 é o nosso limite superior, que é considerado para dezembro, e a sensibilidade número 2 é considerado o limite inferior da realização de ENA de dezembro. Todos os casos consideram despacho por ordem de mérito, os aprimoramentos para 2023, do GT Metodologia CPAMP, e a representação das diretrizes operativas que o ONS apresentou no último PMO. Trazendo os resultados, a gente começa com os resultados do caso VE e Supermercado Sudeste. A gente tem, ao longo de todo o horizonte da projeção, que é de janeiro de 23 até fevereiro de 24, o CMO em R$0 por megawatt-hora, caracterizando o piso em todo o horizonte da projeção. Isso nos daria uma média de 23, considerando ali os 55,70 como o mínimo estrutural do PLD. A gente teria uma média de R$55,70, considerando o caso VE. Para o caso LS, sem modificações em relação ao VE, R$0 de CMO ao longo de todo o horizonte e piso ao longo de todo o horizonte. E, por fim, o caso do limite inferior também, a gente caracterizaria o piso ao longo de todo o horizonte da projeção, 55,70, se a gente considerar esse valor de piso. Em termos de CMO, a gente nota ali que apenas em julho que o CMO sai de R$0 por megawatt-hora, vai para R$12, mas depois ele já volta para valores muito próximos ao valor zero. Isso aqui foi do caso do supermercado, Sudeste, e os demais supermercados a gente tem o acoplamento, o mesmo valor, né, uma vez que os PLDs, os CMOs, estão acoplados nos 4 supermercados. Então, vou passar rapidamente aqui os gráficos dos demais supermercados. Aqui seria com relação ao supermercado Sul, supermercado Nordeste e, por fim, ao supermercado Norte. E aqui a gente deixa a tabela do PLD dos nossos casos. Aqui a tabela, como a gente acabou de ver, em todo o horizonte e para todos os casos, para todas as sensibilidades, a gente tem o piso regulatório. Agora a gente traz o que foi considerado em cada um dos casos, em termos de ENA para o SIM, foi considerado ali para janeiro 87% da MLT, e valores próximos ali a 90% nos primeiros meses da projeção, e valores que abaixam ali de 80% ao longo de boa parte do ano de 2023, e no final do horizonte da projeção, ou no final do ano de 2023, os valores mais próximos a 90% da MLT. E com relação ao caso VE, com relação ao caso do limite superior, valores mais otimistas, então para janeiro 103%, 98% em fevereiro, e valores por volta de 80% ao longo de boa parte do horizonte de 2023, e valores até acima, muito próximos ali a MLT no final do horizonte da projeção. Esse seria o caso do limite superior. Do caso do limite inferior, a gente teria para janeiro consideração de 71% da MLT, e valores abaixo de 80% ao longo de todo o horizonte da projeção, e muito próximos a 70% aqui durante os meses, ele é começo da segunda metade, julho, agosto, setembro de 23, e valores próximos a 80% no final do horizonte da projeção, que vai até o começo de 2024.
Aqui a gente deixa mais para consulta os valores em percentual da MLT de ENA por supermercado. Aqui em vermelho com relação ao caso VE, o limite superior aqui em roxo e o inferior em verde. Agora, em termos de energia armazenada final, a gente traz inicialmente aqui a energia armazenada final do caso VE pro SIM. Então, a gente fecharia em 65% de armazenamento, no caso VE, o mês de janeiro de 2023. Repressionamento dos reservatórios ao longo do começo do ano de 2023 daria até níveis de 85% e consequente redução ali a partir de maio até níveis de 49% e ali considerando o começo do período úmido, a gente chega até os níveis sobem, chegando até o final do horizonte da projeção, que é fevereiro, final de fevereiro, 71%. Caso do limite superior, a gente fecharia janeiro com 60% de armazenamento e os níveis subiriam até níveis próximos ali a 90% durante o período úmido, até o final do período úmido, e a redução consequente até níveis de 73% até o início do próximo período úmido, no final de 2023. E, por fim, caso do limite superior, nessa condição, a gente fecharia o janeiro com 57% de armazenamento e o repressionamento do reservatório durante o período úmido estaria até os níveis de 76% de armazenamento no SIM e redução até montantes ali de 50%. E durante o período e com o início do período úmido seguinte, haveria consequente repressionamento dos reservatórios. Aqui a gente deixa também para consulta os dados que a gente apresentou por SIM de energia armazenada, de percentual de energia armazenada agora separado por supermercado. Então, o caso VE, aqui em vermelho, o do limite superior em roxo e, por fim, a comparação das três curvas com o limite inferior em verde. Aqui a gente deixa também os dados atualizados de estimativa de garantia física sazonalizada e flat, caso seja de interesse dos senhores da consulta. Então, aqui seria a tabela do caso flat. Agora a gente traz aqui a projeção o balanço operativo. Aqui está equivocado o título, a gente vai corrigir. Então, o balanço operativo, primeiramente, do caso VE. Então, a gente foca aqui, basicamente, no montante de geração termoelétrica e no montante de geração hidráulica. A gente tem, basicamente, parque inflexível sendo despachado ao longo de todo o horizonte, uma vez que a gente viu que os CMO estão muito baixos durante todo o horizonte da projeção. Então, a gente nota valores até a primeira metade do ano de 2023, valores próximos a 4,5 gigawatts de geração termoelétrica e valores próximos ou até acima de 5.000 megawatts médios a partir de junho de 2023 até o final do horizonte. A gente não tem modificação com relação ao balanço operativo em nenhum dos casos. Aqui a gente traz a projeção de garantia física. Aqui os dados a gente não tem atualização em relação àquilo que a gente tem apresentado, uma vez que o horizonte da projeção começa em janeiro de 23, aqui a gente traz os dados considerando o estimado até 2022 e o já verificado até o mês de outubro. E com relação à garantia física flat, a gente traz aqui as modificações seriam que com relação ao ano de 2023, com os dados da projeção, 82, a gente teria uma média de 23, considerando os dados de garantia física que a gente tem para esse ano, a gente teria 82,8% para a média de 2023, uma vez que a gente não teve modificação entre os casos de geração hidráulica, a gente tem esse mesmo dado para as outras duas sensibilidades. Sensibilidade número 1 também, 82,8 para 23 e a sensibilidade número 2. E, por fim, a gente traz a projeção de encargos e custos de descolamento. No horizonte da projeção, que é de janeiro, a gente não tem encargos, então seria aqui o valor de zero reais, e aqui a gente traz só o acumulado durante o ano de 2022, considerando os dados estimados verificados até outubro, estimados em novembro e dezembro. Então, a gente tem
que é um acumulado de aproximadamente um pouco menos ali de 5,8 bilhões de encargos Unit Commitment, restrição operativa, restrição operativa de potência e segurança energética. E custo de descolamento entre o CMA e o PLD, 42 bilhões de reais para 2022. Então, com relação à projeção do PLD é isso, e eu passo a palavra agora para as considerações finais ao Humberto. Obrigado, Cássio. Bom, a gente recebeu aqui durante o evento apenas um questionamento aqui do Lúcio Sunano. Questionamento o novo cronograma vai ser esse ano ainda, da CEPAMP, né? Ele está falando ali dos primeiros slides de destaque que a Fernanda trouxe, que ela comentou desse novo cronograma, que depende aí da aprovação e divulgação do Ministério, né? Vou ler aqui a resposta que a Fernanda me passou. E a Fernanda fica à vontade se quiser complementar, né? Então, o novo cronograma do CEPAMP vai sair. Ele perguntou se o cronograma sairia ainda esse ano, né? A resposta é que a divulgação do novo cronograma depende do Ministério, né? Do Ministério de Minas e Energia. Mas a ideia, né? Mas iremos fazer o possível para publicar a decisão da plenário quanto antes, né? Ou seja, tem uma intenção, né, de ser assim que possível, né, de preferência esse ano, mas depende aí do Ministério para conseguir fazer essa divulgação ainda esse ano ou até na data que for realizado. Se a Fernanda quiser complementar alguma coisa. Era isso mesmo, Humberto. A reunião plenária que vai definir isso está prevista para ocorrer amanhã. Aí a gente costuma divulgar a ata dessas reuniões plenárias, né? A gente, que eu digo, no site do Ministério, lá tem uma parte específica para a CEPAMP. Da nossa parte, a gente sempre faz o possível para divulgar o quanto antes, mas a publicação mesmo, a gente depende que o Ministério realize essa publicação de forma oficial. Beleza. Obrigado, Fernanda. Bom, em relação aos próximos encontros, a gente traz aqui o calendário, acho que ficou duas vezes pintado aqui em azul, né? Mas em relação ao calendário, a gente tem aqui a divulgação do próximo encontro no dia 2 de janeiro, sendo que a gente deixa para consulta as próximas datas aqui dos encontros do PLD, né? A gente ainda está validando aqui com a nossa gerência de relação, né, de questões institucionais, mas a gente imagina, né, que seja confirmada essas datas mesmo, né? Então, o próximo encontro no dia 2 de janeiro, e já deixamos aqui à disposição as demais datas. Então, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até esse momento, agradeço também todos que apresentaram aqui, e nos encontramos, então, no dia 2 de janeiro, às 15 horas. Obrigado a todos, um abraço. Se for em tempo, né, ainda um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.